Militar do Exército é preso suspeito de matar garotas de programa. Pode dar imagem, Brasil. Vem comigo, São Paulo. Obrigado pela grande audiência desde já, meu povo amigo. A jovem foi encontrada com um pano enrolado no pescoço. Morava eu e ela em casa, morava só eu e ela na casa. Eu morava embaixo, meu quarto era embaixo e o quarto dela era em cima. Como o quarto dela ficava muito distante do meu lá de baixo, não dava pra escutar nada. E claramente foi toda essa trajetória de desestrutura, de uma certa desassistência familiar, que culminou na exposição dessa jovem a esse predador. Porque claramente esse militar, agora ex-militar do Exército Brasileiro, era um predador sexual. Uma coisa bem louca, né? Porque isso também foi um crime. Um sargento do Exército Brasileiro, sabendo que o celular que ele recebeu do soldado era fruto de roubo, ao invés de levar pra polícia, ele ainda deixou o celular retido com ele, só se preocupando com o dinheiro que o tal soldado devia a ele. É uma coisa bem esdrúxula, vamos combinar, né? Alô, perrengueiras de plantão! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Perrengues Militares e desta vez é perrengue sério. É perrengue complicado. Pra quem caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Meu nome é Isabela Caetano, mas pode me chamar de Bela Caetano. Eu sou ex-militar de carreira da Força Aérea Brasileira, fui até segundo sargento e o intuito deste canal é trazer o ambiente militar de A a Z, e não só aquela parte glamurosa que as instituições insistem em mostrar, porque a vida tem luz e sombra, e no ambiente militar também temos luz e sombra, maçãs podres e maçãs bonitinhas, se é que vocês me entendem. E neste vídeo eu venho trazendo mais um exemplo de uma maçã podre, que sim, estava dentro do ambiente militar. E nessas horas a gente se pergunta, o psicotécnico funcionou, teve, não teve, o que aconteceu, né? Vem comigo. Vem comigo. O caso que será relatado neste vídeo envolve o até então soldado do Exército Brasileiro de nome Maxson Oliveira da Costa, que no início do ano de 2024, depois de seguidas investigações, foi descoberto como sendo um quase serial killer em ascensão. Por que eu digo isso? Porque foi comprovado, até então oficialmente, que ele duas garotas de programa com ações parecidas. Então ele já estava seguindo uma determinada ação, um determinado feito, de forma sequencial. As duas numa sequência de uma semana, uma seguida da outra. Ou seja, pelas mídias já é relatado que ele era um serial killer. Podemos dizer isso? Podemos dizer, não afirmar, mas pelo andar da carruagem, esse seria o provável destino mesmo, tá? A questão é que a atuação da Polícia Civil do Estado de Amazonas foi efetiva, foi rápida e provavelmente cortou essa provável trajetória, né? Enquanto ele estiver preso, porque agora ele está preso, isso não se seguirá, né? Mas, infelizmente, como sabemos que as leis brasileiras acabam se afrouxando por conta de inúmeras benesses, esse camarada ele pode, sim, em algum momento, tomar liberdade e continuar tendo as suas práticas. E por isso é importante divulgarmos este caso, assim como vários outros, né? E, pra quem não sabe, que fique sabendo, aqui também no canal a gente vai estar divulgando ações ligadas a crimes, mas que envolvem militares das Forças Armadas. Foi das Forças Armadas, vai cair no perrengues militares, sim, senhores. Esse caso me chamou muita atenção e eu vi inicialmente pelo canal do Beto Ribeiro, que eu sou fã, e vou deixar o link dos vídeos, que são longos, do caso, tá na descrição no box deste vídeo. Teve também uma perita criminal do estado do Amazonas, a Gigi, que também relatou sobre este caso. Só que eu pesquisei também a fundo este caso e, de fato, o Maxson, ele era um soldado do Exército Brasileiro, tá? Era um rapaz de 21 anos na época dos crimes. Agora, né, estamos a um ano desse episódio, ele já deve ter concluído os 22 anos dele. Isso precisa ficar bem claro, porque no meio civil isso gera muita confusão, tá? Eu vi que no vídeo da Gigi ela comentou que ele era um sargento. Não, gente, ele não era um sargento, ele era um soldado. Tem diferença dos cargos e a gente precisa deixar isso bem claro. A mãe da Fabiane, que foi entrevistada pelo Beto Ribeiro, ela chegou a citar que ele era cabo do Exército. Não, ele não era cabo, ele era soldado. Daí também a explicação da forma de como ele foi depois liberado pelo próprio Exército Brasileiro, tá? Ele era só um soldado, provavelmente um recém-soldado de um recente alistamento. Então, assim, o Exército Brasileiro não teve muito trabalho com ele. Simplesmente no final, ó, petelecou o camarada e ele virou ex-militar do Exército Brasileiro, ok? Ficou curioso? Então vem comigo.
e assista esse vídeo até o final. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Precisamos iniciar todo este relato começando pelo caso Fabiane Mendes da Silva. Afinal de contas, quem é Fabiane Mendes da Silva? Era uma jovem de 20 anos de idade na época do seu falecimento, em 4 de março de 2024. Fabiane Mendes da Silva era uma jovem nascida na cidade de Manaus, porém, já estava um tempo morando na cidade de São Paulo. Isso é relatado pela mãe dela no vídeo do canal Beto Ribeiro, em que a mesma afirma que Fabiane, por ser mais próxima do pai, decidiu ir morar com o pai, ficando bom tempo por lá. Não é relatado até então, para além de morar com o pai, o que ela fazia, se estudava, se trabalhava. Mas, num dado momento da vida da Fabiane, ela perde o pai. O pai falece e ela passa por um longo período de luto, de tristeza, de não aceitação. Nesse período, ela conhece um rapaz e passa a namorar esse rapaz e morar com esse rapaz. Para além disso, também não é comentado do que ela vivia, se trabalhava fora, o que exercia como profissão. Depois de algum tempo namorando esse rapaz em São Paulo, o namoro termina. Então, para além desse período em que ela estava com o luto ainda do pai, com o término de um relacionamento, ela decide passar um tempo na cidade de Manaus. Então ela retorna para a cidade natal para a convivência com os outros familiares. A mãe, uma irmã mais nova do novo relacionamento da mãe dela e uma outra irmã. Esse é um detalhe curioso, porque em vários vídeos do próprio canal do Beto Ribeiro é citado um tal irmão e não irmã. Isso gerou uma certa confusão, em mim principalmente. E aí, em outro vídeo, eu entendi toda essa complexidade. O que acontece? A Fabiane tinha um outro irmão que atualmente já é uma mulher trans. Naquela época já era uma mulher trans. A Vilena. Por algum motivo, a mãe sempre cita como o irmão da Fabiane e não como irmã. De certa forma, isso demonstra uma certa dificuldade da própria mãe não reconhecer a nova orientação sexual do até então filho, que tinha o nome de Fabrício. É relatado pela mãe, mas só após o Beto Ribeiro perguntar, então a mãe assume, a mãe descreve que a filha vivia na cidade de Manaus, logo que ela retornou, com serviços como acompanhante. Vou buscar mencionar aqui ao longo do vídeo, usando a forma mais moderna, vou usar o termo garota do job. Era uma jovem de apenas 20 anos, que sonhava em se formar, fazer um curso de enfermagem, como a mãe dela estava fazendo a faculdade de enfermagem, mas que, por algum motivo que não é aberto, ela tinha essa prática de buscar uma renda extra como acompanhante, como garota do job. E morava a irmã trans embaixo, a Fabiane em cima. Eu sinto que as duas tinham essa atividade, mas a mãe tenta de todo jeito não dar detalhes, da mesma forma que não assumiu, decidiu não usar o termo irmã, se referindo à filha trans. Existe uma tentativa de ocultar algumas questões aí que seriam muito importantes também para a investigação, mas claramente essa jovem Fabiane, ela vinha de uma família extremamente desestruturada. E claro que isso pode acontecer em qualquer estado do país, em qualquer cidade. Mas na minha experiência como militar, servindo em Manaus, nas cidades mais periféricas, isso é muito comum. Essa desordem, essa total desestrutura familiar, ao ponto de ser extremamente comum e até em alguns seios familiares, em alguns âmbitos familiares, ser naturalizado o serviço de garota ou garotos do job. E por que eu decidi comentar tudo isso antes de relatar o caso do assassinato dessa jovem Fabiane Mendes da Silva? Porque claramente foi toda essa trajetória de desestrutura, de uma certa desassistência familiar, que culminou na exposição dessa jovem a esse predador. Porque claramente esse militar, agora ex-militar do Exército Brasileiro, era um predador sexual. Para quem já acompanha um pouco o canal, eu já falei sobre outros predadores sexo-militares, tá? Inclusive militares de carreira, tá? Vou deixar aqui na aba o vídeo. E que também exercia uma espécie de vida dupla. E claramente também essa estava sendo a rotina desse jovem, com uma certa vida dupla. A trajetória que culminou da jovem Fabiane tem uma série de complexidades que não vale a pena e vai ficar muito aleatório citar aqui nesse vídeo, tá? Mas eu vou tocar só no ponto crucial,
que levou à descoberta de que o autor deste crime e do anterior, que depois foi descoberto, também de uma garota do job, era um militar do Exército Brasileiro. Então vamos ao relato. Na madrugada do dia 4 de março de 2024, o até então soldado do Exército Brasileiro, Maxson, através de sites de garotas do job, ele encontra o anúncio da jovem Fabiane, marca um encontro com ela e ele vai até a residência dela por meio de um aplicativo de mototáxi. Câmeras de segurança da região mostram o exato momento em que ele chega na residência da Fabiane. Era uma casa de 2 andares em que embaixo morava a irmã trans e em cima a Fabiane. Tem um certo relato da delegada em que ela explica que, num dado momento do início desse atendimento, a Fabiane avisa a irmã que ela está, de certa forma, atendendo. Até como uma espécie de, tem um aqui em cima, um cliente aqui em cima, fica atenta aí. Inclusive, num dado momento, ela pede um lubrificante. Tá? Existe essa comunicação por aplicativo de texto da Fabiane pedindo à irmã um lubrificante. Esse camarada, ele já estava folgado, ele já estava arrogante. Ele desconsiderou muito a própria Fabiane pela condição de ser uma garota do job. Ele tinha acabado, recém cometido, um outro assassinato que até então passou despercebido, porque a vítima anterior, ela não tinha tantos familiares próximos que recorressem, que fossem atrás de elucidar a situação dela, tá? Eu vou falar isso mais à frente. Então, ele estava livre, leve e solto, sem ter que responder nada, sem ter tido, por parte de ninguém, nenhuma suspeita em cima dele. Ele ficou manso. Ele deixou vários furos que ele simplesmente subestimou. E a história que é contada é que ninguém ouviu, até então nem a própria irmã, nem vizinhos relataram gritos ou barulhos muito fortes. A situação que chama atenção para uma possível condição suspeita da Fabiane ter se colocado numa situação de perigo foi a irmã verifica que a porta de entrada da casa da Fabiane estava aberta, né? Ela chega a tentar trocar conversas com a irmã por meio do aplicativo. Você é louca, você deixou a porta aberta, olha o perigo. E como ela não obteve respostas da irmã, ela subiu, viu que a casa estava aberta, mas o quarto ainda trancado, com barulho de ar-condicionado. Aí é relatado pela própria mãe da Fabiane que a irmã decidiu não invadir o recinto, o quarto da Fabiane, e entrou em contato com a mãe, suspeitando desta condição, sem saber do que tinha acontecido exatamente com a irmã. Teve esse momento em que a irmã com a mãe ficaram receosas de, na verdade, não ter acontecido nada, da Fabiane estar na rua e, quando voltar, ficar chateada com a invasão de privacidade. Mas como elas tentavam, pelo próprio celular, uma conversa, uma resposta, não obtinha essa resposta, elas decidiram invadir o quarto. E isso quem fez foi o padrasto da Fabiane. No momento que a porta foi arrombada, já de cara visualizaram o corpo da Fabiane caído, nu, em cima da cama, de costas, né? Com a barriga sobre a cama e com um lençol sobre o pescoço. E aí teve todo aquele afã da mãe tentar verificar se a filha estava viva ou não. Mesmo sendo uma estudante de enfermagem, ainda ficou querendo ter esperanças que a filha estava viva, mas naquele momento já tinha todos os resquícios, todos os sinais de óbito, tá? O corpo mais rígido, alguns pontos do corpo, assim como a língua roxa. Para além daquele movimento, chama SAMU e tal, foi acionada a polícia. E a partir daí, as investigações começam. Através das investigações e, na sequência, com o interrogatório do acusado, Fabiane foi morta com um mata-leão e, na sequência, com a tentativa de sufocamento por meio do lençol, o lençol com o qual ela foi encontrada. Ele não afirma, mas existiam suspeitas de ter existido a prática do homicídio após a consumação da atividade sexual. E um detalhe muito importante no caso do crime da Fabiane, que favoreceu a descoberta do crime da Angélica, que na realidade foi a primeira vítima do soldado Maxson, foi que a Fabiane, ao contrário do que ele imaginava, ela tinha família para lutar por ela. Ela não era uma largada, ela não era uma ninguém. E isso é muito emocionante na entrevista que a mãe dela fez com o Beto Ribeiro, porque a mãe dela fez o possível e o impossível para descobrir o quanto antes quem tinha feito aquilo com a filha dela.
indo atrás de câmeras de segurança, das redondezas, sendo até negligenciada, escorraçada por alguns vizinhos, mas ela permaneceu firme, até que ela conseguiu com um dos vizinhos um pouco mais distante uma câmera que mostrava quem estava chegando, como estava chegando, que era por um aplicativo de mototáxi, juntamente com as investigações da Polícia Civil do Estado do Amazonas, e chegaram ao até então soldado do Exército Brasileiro, Maxson, que estava vivendo uma vida dupla. Para a sociedade, ele era um jovem soldado do Exército Brasileiro que, segundo algumas informações, morava no alojamento do Exército. Pessoalmente, eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso. Ao longo de 12 anos na Força Aérea Brasileira, eu nunca vi essa rotina, né? Mas, é claro, isso é reconhecido que boa parte dos militares que entram no cargo de soldado entram por alistamento. A sua grande maioria vem de famílias extremamente pobres, extremamente desestruturadas, extremamente disfuncionais, principalmente na cidade de Manaus, tá? Isso eu posso garantir pra vocês, não é a totalidade, mas a grande maioria. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro de uma sargento que trabalhava no SAMI, em que as fichas, os dados dos militares ficavam lá disponíveis por conta das clínicas em que eles precisavam estar se consultando, e no registro da grande maioria dos soldados estava com pai desconhecido. Pai desconhecido. Isso é muito triste, mas é a grande realidade. Em vários estados, mas tinha essa incidência muito grande no estado do Amazonas. No decorrer das investigações, né, existiram alguns rolos aí, que foi como um novelo de lã que foi sendo desentrelaçado, que foi sendo desenrolado. Maxson era um rapaz muito humilde, de uma família extremamente humilde, ao ponto de ele não ter efetivamente uma moradia, então ele ficava mais no quartel que ele servia, saía de lá, fazia o que ele tinha que fazer, exercia os atos ilícitos que ele acabava exercendo e retornava ao quartel. Na época ele devia a um sargento do exército, e nessa de dever o sargento do exército ser cobrado, ele entregou o celular da Fabiane, e o sargento do exército depois descobriu que era um celular roubado e ficou cobrando ele, retendo o celular e esperando o dinheiro. Uma coisa bem louca, né? Porque isso também foi um crime. Um sargento do Exército Brasileiro, sabendo que o celular que ele recebeu do soldado era fruto de roubo, ao invés de levar para a polícia, ele ainda deixou o celular retido com ele, só se preocupando com o dinheiro que o tal soldado devia a ele. É uma coisa bem esdrúxula, vamos combinar, né? Quando a polícia teve acesso a esse celular, que enfim, esse celular da Fabiane foi entregue para a polícia, quando enfim o soldado Maxson foi pego para elucidar as denúncias que vinham contra ele, foi requerido o celular que estava sobre a posse dele para uma análise, descoberto que esse celular era até então de uma garota do job que tinha falecido recentemente. Existia só uma distância aí, uma diferença de uma semana entre um caso e outro, sendo que até então, a suspeita até então era de uma overdose. Como essa primeira garota de programa não tinha familiares próximos, não tinha quem buscasse, quem corresse, quem buscasse saber da resolução ou de fato da elucidação do óbito dela por ela. Na verdade, ela vivia numa casa de garotas do job e todas eram amigas e colegas de trabalho. Quando teve esse óbito, a primeira suspeita foi overdose, até então ficou por isso mesmo. O nome dessa garota do job era Angélica Oliveira do Nascimento. Ela tinha um irmão que estava distante e que, quando ele foi descoberto pela polícia, interrogado, ele afirmou desconhecer esse trabalho da irmã. Então, foi explícito para a investigação que existia muito distanciamento dela com os familiares mais próximos dela, sendo pai e mãe falecidos, ou seja, quase ninguém por ela. Conforme as investigações foram avançando, o Maxson confessou também a morte da Angélica. Ele confessou o assassinato da Fabiane e da Angélica, né? No caso da Angélica, ocorrido no dia 26 de fevereiro do mesmo ano. Na sequência a isso, existiu todo o movimento necessário para a efetiva condenação do suspeito. Ele ficou detido, até porque ele não tinha residência fixa. O Exército, logo que soube do caso, entrou rapidamente com todo o processo para o desligamento do então soldado, né? Até porque camarada é soldado, não tem um vínculo muito forte, não tem um vínculo de estabilidade com a instituição imediatamente deu petereco no soldado aspirante a serial killer. Lembrando, foi confirmado somente essas duas vítimas, não é somente, mas em termos de fazer uma análise comparativa entre serial killers, nas mídias é propagado que ele era um serial killer de Manaus, mas
podemos analisar que essa seria a trajetória final dele ou uma inspiração, tá? Porque ele seguiu com o mesmo modo operacional e focando em vítimas com padrões semelhantes, não de aparência, mas no caso, detentoras de iPhone, parece que ele vivia caçando iPhone, e eram garotas do job, que geralmente estão sempre à margem da sociedade. São parte dos invisíveis da sociedade. Tanto com a Fabiane quanto com a Angélica, não consegui nenhum dado que realmente mostrasse uma confirmação pericial de ele ter consumado um ato, ter tido a prática sexual antes da morte das garotas, mas supõe-se que sim. Analisando essas duas situações, entram várias nuances. E a principal dela é que, naturalmente, é visível que ele tinha uma certa raiva, ojeriza, ou uma necessidade de invalidar, humilhar, subestimar o feminino, né? As mulheres. E ele atacando as duas pós o ato sexual, sim, elas estavam vulneráveis. Todo esse caso já tem 1 ano, já completou 1 ano, os 2 casos, está sendo mais vinculado nas mídias. Agora, me chamou a atenção justamente porque o autor e o considerado aspirante a serial killer era um soldado do exército. Então, eu achei interessante trazer para o canal justamente por isso e também porque tudo isso ocorreu na cidade de Manaus, com todo esse roteiro envolvendo garotas do job. O agora ex-militar foi condenado a 16 anos de prisão, tá? Inicialmente pela morte da Fabiana Mendes Silva. E o que eu venho também trazer aqui como experiência pessoal é que eu tive várias experiências ao longo da minha temporada na cidade de Manaus em que, infelizmente, na própria cidade, você não precisa ir para uma periferia, na própria cidade você observava o envolvimento de muitas jovens no caminho de atuar como garotas do job, isso tudo sendo encarado com uma normalidade ou com uma frequência muito maior. Isso sempre me assustou. Para vocês terem uma ideia, já aconteceu comigo uma situação de ter sido confundida como uma garota do job em local que não era um local propício para isso, não era um local conhecido por ser ponto, e ainda em plena luz do dia, tá? Eu lembro que eu frequentava um salão de beleza no centro de Manaus e num dado momento eu era a última cliente desse salão de beleza, eu estava saindo do salão e entrei em contato com meu marido para ele me buscar. Como o salão já estava fechando, eu fiquei do lado de fora e era uma esquina bem no centro da cidade de Manaus. E eu fiquei ali, na minha cabeça eu fiquei ali naquela esquina, mas era uma esquina movimentada. Ainda era por volta de umas 5, 6 da tarde, né? Já anoitecendo, mas ainda estava com o dia claro, o céu claro. E eu na esquina esperando meu marido chegar, quando de repente eu vejo vários carros passando por mim. E uns mexendo, outros olhando de forma curiosa e passando e passando. E eu fiquei sem entender inicialmente aquilo lá, até que me caiu a ficha. Esses caras estão pensando que eu tô aqui me expondo porque eu estou me vendendo? Cara, não acreditei. Pensei, vou ter que sair daqui. Aí foi quando, uma esquina mais próxima, eu vi uma drogaria, entrei e fiquei lá aguardando. E não foi só comigo que isso aconteceu, tá? Tem um relato de uma amiga e colega de farda que, numa noite, atendendo um sobreaviso, que alguns setores tinham a atividade de sobreaviso, então a militar não precisava ir fardada, ela ia, a paisana, no setor, na unidade, fazia o que tinha que fazer, prestava o serviço quando era solicitada no sobreaviso e retornava para casa. Na época, essa ex-colega de farda, né, porque eu não sou mais militar, ela fez o que tinha que fazer na unidade e, na sequência, como ela ainda não tinha carro e não dirigia, ela foi em direção ao ponto de ônibus mais próximo para esperar um ônibus. Era noite, o ponto de ônibus era iluminado, era o ponto de ônibus mais próximo da unidade militar, ficava praticamente em frente. E ela sentada nesse ponto de ônibus, aguardando o ônibus passar, passou um carro próximo, ela relata que quem estava dentro do carro passou olhando bem para ela e parou um pouco mais à frente de onde ela estava no ponto de ônibus e ali ficou. De início ela não maldou, ela não analisou, não ficou receosa com relação a isso. Ela ficou da mesma forma que ela estava esperando o ônibus. Detalhe, ela estava com uma roupa normal, tá? Claro que isso não é justificativa, mas como eu acabei de relatar, ela foi atender um sobreaviso no ambiente militar. Existem regras de civis ou militares à paisão entrarem em ambiente militar. Eu não poderia estar entrando com uma roupa mais decotada, muito justas ou muito curtas.
E, como o ônibus que ela estava aguardando demorou, ela começou a ficar incomodada com aquele carro que ficou ali parado. Até que ela olhou e conseguiu observar que quem estava como motorista daquele carro estava como se estivesse pelo retrovisor aguardando ela, como se estivesse esperando que ela chegasse ali para falar alguma coisa, para se apresentar. E aí foi na hora que caiu a ficha dela, que ela estava sendo confundida como uma garota do job. De início ela ficou com muito medo, ficou com muito receio daquele carro que estava a uma certa distância dela, que ele desse uma ré para ficar de frente com ela e ela, sem conhecer o camarada, sem ter essa intenção de estar fazendo esse tipo de serviço. Até que o ônibus, enfim, apareceu e ela subiu e deu graças a Deus. Então ela chegou e contou pra gente essa situação. Quando essa situação foi relatada, eu passei a observar melhor e realmente eu passei a enxergar meninas com roupas normais, estranhamente sozinhas em pontos de ônibus, como se estivesse esperando alguém. E aí eu fui entendendo que isso era uma prática também muito comum para trabalhar, para prestar serviço como garota do job e ao mesmo tempo dar uma disfarçada. O que acabava fazendo com que esses clientes passassem a confundir pessoas que não tinham nada a ver com isso e que não estavam interessadas em prestar esse serviço. Eu tô contando esses dois casos para vocês terem uma ideia do nível que eu consegui enxergar que, assim, garotas do job tem em todo lugar. Ultimamente, em aplicativos, em determinadas redes sociais, isso está sendo popularizado e está sendo estilizado. Mas na época que eu estive lá em Manaus, eu vi uma incidência muito maior, muito popularizada, infelizmente, com algumas famílias normalizando isso, até com garotas muito jovens, tá? Já falei no vídeo aqui do hierarco de meia idade, que ele declarava que 19 anos pra ele era velha. E vocês acham que ele encontrava essas novinhas aonde? É sobre isso. Teve também uma situação de uma pessoa muito próxima a mim que chegou a namorar uma mulher, até então normal, com uma vida normal, que tinha uma profissão, atuava como auxiliar de enfermagem, mas tinha uma vida dupla. E essa vida dupla foi descoberta só 1 ano e meio depois, tá? Que ela trabalhava como garota do job nas horas vagas. Trabalhava bastante. Então, assim, não são casos tão pontuais como algumas pessoas acham. Isso me deixava muito surpresa, tá? Na experiência que eu tive estando na cidade de Manaus. Se você tem uma opinião contrária a isso, se você tem outros dados para nos informar, se você quiser acrescentar algo ou colocar alguma reclamação sobre o que foi dito por aqui, fique à vontade. Deixe nos comentários, eu vou adorar ouvir e responder, tá? A intenção de divulgar aqui no canal essa situação é mostrando que, dos perrengues do ambiente militar, a gente precisa entender, sim, que como todo ambiente profissional, existem as maçãs podres. E elas precisam ser imediatamente reconhecidas e imediatamente mandadas embora, né? Convidadas a se retirar. Porque senão existe, sim, uma tendência a contaminar todo o resto. Vocês duvidam? E no mais, eu vou ficando por aqui. Se eu deixei alguma falha, porque, olha, eu tentei estudar muito esse caso, mas é bem complexo. Tem uma complexidade, eu tentei resumir o máximo que eu pude pra esse vídeo não ficar muito longo, tá? Mas se eu deixei algum furo aqui, deixe nos comentários, tá? Pra quem caiu de paraquedas aqui e gostou desse canal, gostou da proposta do Perrengues Militares, não deixe de se inscrever, se inscrevam. Deixe o seu joinha, que é muito importante pra quem tá desse lado aqui fazendo conteúdo, tá? Porque dá trabalho esses vídeos. E nos veremos no próximo vídeo deste canal. Até lá! Beijo enorme! Tchau!